Hoje eu estou de frente com um dos caras mais bem relacionados no mundo da política. Ele é formado pela UENG em Gestão Pública, trabalha há mais de 27 anos no meio político e nem só por isso criou um podcast chamado Nem Tudo é Só Política, onde ele entrevista várias autoridades do governo, desde ex-governador, prefeitos, deputados e deputadas. Hoje eu estou de frente com Raul Macedo, que tem 41 anos. Raul, alegria te receber aqui no nosso podcast. Alegria toda minha, O Wallace. rei do network, eu sei que você... Bondade sua. Não tem nada de rei. Tem um aprendiz nessa vida. Eu acho que tudo na vida, a gente é um mero aprendiz. A gente está aqui, já diz, né, de passagem, e nada é nosso, e nada nós não sabemos por completo. Nós temos que cada dia é uma experiência, tanto positiva quanto negativa. Mas o dia você tem que, no final dele, você tem que se deitar ou sentar e refletir o que ele quis te passar, sabe, Alisson? Porque todos os dias é um dia de aprendizado. 41 anos de história e como que você começou nesse ramo político, da onde que saiu tudo isso? Conta um pouquinho da sua história, de como tudo isso surgiu. Hoje você ocupa também um cargo dentro da Assembleia Legislativa. Explica pra gente como que foi sua inserção nesse meio político. Pois bem, começou muito cedo, sabe, o Alisson? Quem está me assistindo aí, quem vai assistir o podcast aí, sabe que a minha vida todinha, eu sempre gostei de política, sempre gostei de estar com as pessoas, sempre gostei do convívio, sempre gostei de fazer o bem, sem pensar a quem. E quando eu era pequeno, nas campanhas eleitorais já me chamavam a atenção, porque não é normal uma criança ficar vendo programa eleitoral, propaganda eleitoral. E eu amava o programa eleitoral. Tanto que eu escolhi o partido a qual eu ocupo até hoje, o cargo de militante, a vida toda, militância, 27 anos de militância, eu escolhi pelo o símbolo do partido. O que quer dizer isso, símbolo? Eu ficava vendo os programas eleitorais e olhava qual era o que mais me chamava a atenção. Isso com 7, 8 anos de idade. Minha mãe falava assim, ficava até brava comigo, porque eu ia lá em casa, colava cartaz em todo o quarto meu, fazia a minha casa de comitê político e desde pequeno eu sempre fui muito curioso. E curiosidade leva a se aprender várias coisas, né? Então, o que diz isso? Diz isso que nós íamos. Tinha um amigo meu, tenho um amigo até hoje, que minhas amizades são duradouras, sabe, Alisson? Eu tenho um amigo até hoje que acompanhava eu de passar de comitês em comitês. Naquela época, era camisas, davam camisas, canetas, hoje nem pode mais, que isso aí é benéfico ao eleitor, né? Mas davam. Então, nós saímos todos os comitês atrás de camisas. E quem pegava mais camisa na época era o vencedor, na época. E fingíamos que eram os candidatos. Então, essa vontade minha de ser político vem desde pequeno. Saí candidato 2 vezes, sem êxito, mas com um aprendizado vasto. Tive vários líderes no movimento político, né, nessa caminhada aí. Trabalhei a vida toda como assessor parlamentar. Fui assessor do falecido Caio Nárcio, que tenho muita saudade. Fui assessor do Nárcio Rodrigues. E hoje me comporto como assessor da liderança de governo da Assembleia. Sempre tive experiência e tinha que formar, como você falou aí no início, aí, tive que formar em gestão pública pelo seguinte: naquela época, os amigos ficavam assim, nossa, Raul, você não tem formação nenhuma. Você tem, porque eu costumo dizer que eu fui um estudante da UDV, Universidade da Vida, que para mim é a principal, é a que mais te ensina. Não desmerecendo as acadêmicas, tá? Porque eu também admiro muito a pessoa quando ela é acadêmica. Mas admiro também aqueles que são vividos na vida, como o Alisson parece ser, tá? O Alisson que está aqui me entrevistando, também parece ter uma experiência vasta na UDV. E aí eu venho caminhando com isso. E acho que Formou política, na UENG, né? Na UENG. E acho que a política, ela de fato, junta tudo. Por que eu estou juntando essa história todinha aqui? Porque tudo se passa em política. Porque política nada mais, nada menos do que essa relação diariamente, do cotidiano.
Você conversar com as pessoas, isso é política, isso é fazer política. Quem pensa diferente disso é fazer o bem comum, democraticamente ver a melhor maneira de se resolver o problema. E quem não pensa diferente não está fazendo política, está fazendo outras coisas. Mas então, como veio a pergunta que estou respondendo, desde criança eu já fiz vários discursos para plateias que eram amigos, para outras plateias, e sempre gostei de ser comunicável, sempre fui comunicador, nunca fui um aluno exemplar, tecnicamente dizendo, academicamente dizendo, eu nunca fui um aluno exemplar. Inclusive falo num podcast meu, que eu até faço, que português é longe de ser a minha matéria que mais amo. Por quê? Falo errado, converso errado, comunico, mas chega a mensagem aonde tem que chegar, sabe, Alisson? E chega bem chegada. Clara, né? Bem clara. Então as pessoas têm horas que falam assim, Raul, você inventa palavras que não existem. Mas eu entendo. Isso é muito bacana. Eu crio bordão das coisas, você isso, acredita? o Alisson é muito parecido. Por que eu estou aqui no programa dele? Por que eu aceitei de estar aqui? É a primeira vez que eu estou aqui no programa. Ele é um entrevistador e está sendo entrevistado Estou hoje. sendo entrevistado. Por que eu estou aqui? Porque o Alisson me chamou a atenção. Conheci ele há poucos meses, na verdade, através de um grande amigo. Um abraço, viu, Bernardo? Se você vai assistir nós, viu? Você é um amigo muito querido. Grande, querido amigo. Bernardo Perrupato. Eu conheci ele e vi que ele era um cara diferenciado. Por que ele era diferenciado? Porque ele é político. Ele é político. Ele comunica bem, ele conversa bem, sabe das coisas, sabe entrar, sabe agradar, sabe evitar o desagrado. Então é uma pessoa assim que me chamou a atenção e eu falei assim, vamos lá pro meu programa. Ele falou, não, antes de ir no seu programa, eu quero que você vá no meu podcast. E ele aceitou de primeira, Eu aceitei de primeira e ele também, viu? Aceitou, ele falou, não, você vai no meu primeiro, depois eu vou no seu. Então, estou aqui porque tudo na vida é política. E fazer o bem sem pensar a quem. Por isso que eu virei mais pro lado da gestão pública, porque a gestão pública já diz o nome. Gestão do meu programa. Eu gosto de interromper também, mas faz parte. Você já foi candidato a vereador? 2 vezes foi eleito? Não consegui êxito. Como? Uma vez foi em Belo Horizonte, em 2008 eu fui candidato a vereador, de quem eu era candidato? De mim mesmo e do Caio Narcio. Essa história é muito engraçada, eu vou resumir para vocês. Como que eu fui candidato? Candidato, não existe o candidato de si próprio. Ele tem que ser de candidato de uma causa. E eu não tinha, aparentemente, causa. Apesar de sempre estar ajudando as pessoas, sempre estar ajudando os amigos, pessoal, mas nunca tive uma causa própria. O que é causa? Um trabalho de comunidade, eu nunca tive. Sempre fazendo ocultos trabalhos e não me apresentando como o candidato, porque o candidato nada mais, nada menos é do que uma bandeira, que vai se seguir e um potencial de conhecimentos, de trajetórias e mais, de fincar aquela bandeira, aquela causa, para você ser o representante daquela sua própria comunidade lá. Enfim, de vereador, pelo menos. Vereador, eu fui candidato em 2008, era candidato do Caio Narcio, do meu querido amigo eterno Caio Narcio. E nós não tínhamos imensidão da coisa. Eu vinha de um alcoolismo, sabe, o Alisson, que eu não tenho vergonha nenhuma, superei um alcoolismo, tem 18 anos que eu não bebo, então eu acho que eu sou um vencedor, tá? Porque o alcoolismo, a cada dia que se passa, eu vejo que é um problema social assim, muito intragável, grande, né? Intragável. Tá? Eu acho que o maior é um dos maiores assassinos. E o que te levou a parar com a bebida? Quando foi a decisão? Vou te falar a verdade, peraí. Vamos aqui, ó. 2008 e 2012, só terminando aqui. Fui candidato a vereador em Belo Horizonte, fui candidato em vereador em Ribeirão das Neves por um projeto maior, por um projeto do meu grupo. Não teve êxito nenhum dos dois, mas valeu a experiência. Adquiri muita experiência e, ó, beijão pra Neves. Tem um carinho imenso por essa cidade, Ribeirão das Neves, que, ao contrário do que o pessoal fala, é uma cidade de um povo acolhedor, solícito e hospitaleiro. Um abraço, Ribeirão das Neves. Vamos lá. Por que eu parei de beber? Vamos lá. Eu tinha um probleminha que, quando eu bebia, eu era chato, igual aquela música do Reginaldo Rossi, valente, e tinha toda a razão. Então eu comecei a criar problemas com a bebida. Em cima disso, muitos problemas. Quem conviveu aí comigo sabe, Tulhão e todos os amigos aí que pegaram uma barra pesada aí, Andrezinho, Ícaro, um monte de gente. Tive que parar devido, não conta própria, falar que é muito bonito, olha, parei por parar. Mentira. Eu parei porque tive uma pancreatite.
alcoólica e que o médico falou, se você continuar bebendo, eu era muito novo, tinha 24 anos, se eu continuasse bebendo, eu morreria. Olha que eu troquei de médico ainda, para ver se o outro falava a mesma coisa. Falou a mesma coisa, vai morrer mesmo. Aí eu falei assim, olha, ou eu paro ou eu vou. Ainda, sabe, Alisson? Tô muito novo ainda. Não, vamos viver mais um pouquinho ainda. E parei de beber. E minha vida, Alisson, mudou da água pro vinho. Nossa senhora, não digo da água pro vinho, porque o do vinho é alcoólico, né? Do vinho não alcoólico. Cara, virou outra coisa a minha vida. Você não tem noção do benéfico que eu fiz para mim e para as pessoas que viviam comigo no meu ciclo de amizade. Porque, na verdade, Alisson, senta na mesa de boteco, quando você está bebendo, inclusive são os amigos de boteco, quando você está pagando, então a mesa é maior ainda. Mas quando você cai doente, ninguém você quer conta saber, né? nos dedos os amigos que vão. São seus Por isso amigos. que eu te mando um abraço, viu, Tulhão? Beijo no seu coração. Túlio e o Caio, os dois que já faleceram, estavam lá no hospital. Claro que a família também. Minha mãe é minha paixão. Minha mãe é porque nós não tocamos ainda no assunto. Minha mãe é meu tudo. É minha joia rara. É o que eu vivo hoje para ela. Eu dedico minha vida aos meus pais e às pessoas que eu acho que devem dedicação. Contando essa história toda aí, a gente pode dizer que você viveu grandes experiências. Muitas. Qual delas foi a mais marcante que você tenha algo a falar sobre a sua carreira aqui? Que marcou? Sobre a carreira que marcou? Ao longo da sua carreira. Bem, foram experiências vastas. Mas uma só, a gente só quer saber uma. A que mais marcou a minha vida, dentro da vida pública, foi no dia que eu vi um amigo meu, que era dentro da minha casa, que era meu amigo de dormir, de acordar, de conversar, da intimidade, ser eleito com a minha ajuda, com os meus conselhos, com o mais intimamente possível, Caio Nasso, que até hoje não está com a gente, deputado federal. Essa foi a minha maior marca que eu tive. Falei assim, poxa, colocamos um cara esse que era fruto igual... meu. Do nosso, apesar de ter o pai político, mas teve a arrancada da juventude, porque tudo precisa da juventude. E eu fazia parte do lado a lado com ele. Essa foi a vez que mais mexeu comigo, a viagem que eu fiz para ir dar um abraço nele. Saí daqui, era 5 horas da tarde, que ele pediu, até para fechar as urnas, para pedir o último voto. E peguei o carro dele e fui para o Triângulo Mineiro, onde que ele estava, em Frutal, comemorar com ele. Essa foi a coisa que mais me marcou assim na vida pública, foi essa vitória que eu compartilhei com ele, que eu me senti que eu não tive êxito nas minhas vitórias, mas tive dividir com ele esse momento foi muito marcante, né? E a gente sabe que você criou um podcast. Provavelmente você deve ter a ajuda aí de muitas pessoas, mas da onde que saiu o podcast? Nem tudo é só política, aonde ele tem também um podcast que ele entrevista vários políticos, ex-governadores, prefeitos, deputadas. Explica pra gente. Vamos lá. A ideia saiu dentro de um carro, um Onix branco. Resumindo, a ideia foi essa. Eu tenho que falar a verdade aqui, porque a pessoa pode até assistir. Hoje nós estamos até um pouco rispidado, mas estava conversando com ele agora há pouco. Quem foi o grande mentor dessa ideia, mas que aproveitou, juntou, vamos dizer, a fome com a vontade de comer, foi o Gustavo Dias, que ele é até marqueteiro. O Gustavo Dias, ele mexe com marketing. Ele virou para mim e falou assim, Raul, temos que sair dentro da Assembleia e entrevistar esse pessoal que está dentro da Assembleia, os políticos, tudo. E acho nada mais, nada menos melhor do que você para ser um entrevistador. Eu falei, eu nunca fui entrevistador de nada. Ele falou, é por isso mesmo, pelo seu jeito esporádico, pelo seu jeito autêntico, você vai ser o nosso entrevistador. Aí eu falei assim, mas com qual dinheiro? Porque eu mesmo estou quebrado, como é que nós vamos fazer isso? Ele falou, não preocupe com isso, preocupe em entrevistar as pessoas e chamar as pessoas pelo o bom entendimento e a boa convivência que você tem com oposição, com situação dentro da casa da Assembleia. Vamos começar a entrevistar todos os deputados, para mostrar para os deputados, para as pessoas que estão assistindo, que os deputados são gente igual a gente. Você topa? Eu falei,
topo. Vamos começar amanhã a gente já grava. Aí, professor Cleiton, um abraço, que é deputado até lá. Eu cheguei pro professor e falei, professor, você vai ser a minha cobaia. Vamos dizer assim. Ele falou, o quê? O deputado, professor Cleiton, é o da oposição. Nossa, lá dentro. Aí ele virou e falou assim, não, eu vou, ué, vamos lá, ué. Eu falei, mas eu te mando o roteiro. Ele falou, não quero saber de roteiro, não. Vamos lá e você vai me entrevistar aí. E deu certo. Estamos hoje com 30 programas no ar. Toda sexta-feira, às 12 horas, solta Nem Tudo é Só Política no ar. Sendo, igual você mesmo disse, Alisson, vereador, deputados, prefeitos, pré-candidato, candidato, ex-governador, ex-senadores, Tribunal de Justiça, Tribunal de... Todo mundo que quiser ir lá entrevistar. Inclusive o Alisson vai lá também, que eu quero entrevistá-lo lá também. E qual foi o episódio mais marcante desses 30 que foi pro ar aí? Todos os episódios, claramente, são marcantes, claro. São diferentes. Mas o mais marcante, assim, que emocionalmente eu posso falar, que é uma pessoa que eu admiro demais, que é uma pessoa, me desculpe todos, que eu admiro todos que foram lá, mas esse é fora da curva, pela a gestão pública que ele faz, pela pessoa que ele é, pelo catedrático que ele é, ocupações de cadeira catedrática, sem dúvida nenhuma, pelos postos que já adquiriu na vida, é o nosso querido Antônio Júnior Augusto Anastasia, o famoso Antônio Anastasia, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, e é um cara que eu tenho uma admiração, assim, ímpar. Por que eu tenho ímpar? Além de ter me ajudado em todos os setores da minha vida, sendo dificuldades na vida, estando do meu lado o tempo inteiro, não presencialmente, mas sempre com uma palavra de conforto, uma palavra de um caminho a seguir. Anastasia, você é o grande líder que qualquer pessoa admira pela sua pessoa e pelo seu posicionamento. E costuma dizer o seguinte, Alisson, se o Raul pudesse indicar uma pessoa para ser presidente da República, eu indicaria Antônio Augusto Júnior Anastasia, sem medo de ser feliz e sem medo de errar. Coisa boa. Raul, eu vi que você foi ajudado por muitas pessoas devido a esse bom relacionamento aí e network, e eu vi que o seu lema é: quando você realmente quer, você consegue ajudar o próximo. Explica pra gente como que esse lema faz um fundamento hoje para você na vida. Vamos lá. Eu fui ajudado pelo Caio Narcio e pelo Narcio Rodrigues, tá? É uma época difícil da minha vida, que eu estava bebendo demais. Eles viram potencial, não sei como eles enxergaram, falaram que era uma pedra bruta e que precisava ser lapidada. O lapidado, precisava ser lapidado, era parar de beber. Então, eu sou eternamente grato ao Narcio e ao Caio Narcio pela acolhida e por ter me aguentado tanto tempo. Porque eu acho que uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode ter é a gratidão. Então isso eu levo no meu coração por tudo que já passei e por tudo que passo. Hoje em dia eu estou assentado na Assembleia graças ao meu grande líder, que hoje é o meu chefe e meu líder, Gustavo Valadares, que é até secretário de governo. Te mando um abraço, Gustavo Valadares. Muito obrigado por tudo, pela amizade sincera e por ser uma pessoa bacana e fazer o bem sem pensar a quem. Parabéns, Gustavo Valadares. Eu acho que na vida a gente tem que ser grato, sabe, o Alisson? E eu sou muito grato. Então, o porquê que da pergunta que você disse que fazer o bem sem pensar a quem? A primeira coisa, que na vida nada mais, nada menos é que, ao meu ver, é uma troca, tá? Seja ela de carinho, de carícias, de interesse, enfim, é uma troca. Uma troca de quê? Já se dizia Freud, uma vez eu estava até conversando, inclusive com esse Gustavo Dias, que me patrocinou no programa lá, foi o pioneiro da coisa lá, e depois eu toquei sozinho o programa. Ele dizia o seguinte, que até você se sentir bem, você está sendo egoísta. Por que você está sendo egoísta? Porque você quer se sentir bem. E é uma verdade. Então você sempre está ajudando para você se fazer um bem para você mesmo. Aí, ou seja, o porquê que eu penso que a pessoa, é claro que o órgão, a ferramenta da política, ela ajuda a expandir o bem comum. Óbvio, você tem ferramentas para aquilo, você tem estruturação para aquilo.
Mas não quer dizer que você sozinho também você não possa fazer por um amigo, Alisson. Você não possa fazer por uma pessoa. Porque eu já fiz particularmente, eu pobre, sendo pobre assim no bom sentido, gente. Claro que pobre não é miserável. Uma classe média baixa, vamos dizer. Mas já ajudei muitos amigos que estão mais baixos do que eu, ou no momento estavam mais baixos. Então não precisa você ter cargo, porque o cargo nada menos é do que você está. E acho, Alisson, é muito importante dizer isso aqui, que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Só muda nas oportunidades. Exatamente. Então, eu estou querendo dizer, todo mundo é igual. Um lixeiro é igual. Vamos ficar sem lixeiro. Vamos ficar sem um SLI. Se sua rua vira um... País para. Vamos ficar sem um caminhoneiro? Já ficamos aí um exemplo? Para. Então, todo mundo depende de todo mundo. Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, você tem que fazer o bem sempre pensando no bem comum, num bem todo. Por mais que seja um egoísmo do ser humano, você sempre tem que pensar, fazer o bem, você está entendendo? Ajudar um ao outro. E é lógico que o ser humano seria muita hipocrisia. Vocês vão me desculpar aí, quem vem, não. Muita hipocrisia se falar assim, ó, eu estou fazendo bem, mas não quero retorno. Todo ser humano quer retorno, nem que se for um carinho. Isso é mentira, se falar, eu não quero mentira, pelo menos um tratamento bem, um respeito, quer de retorno. Então, tudo que você faz, você fazendo gentileza, igual aquela frase, gentileza gera gentileza. Isso que eu falo. Basicamente isso. E com esse legado todo aí, a gente sabe que deve ter muitos planos para o futuro, para o podcast. Você quer compartilhar algum? Claro, sem problema nenhum. 41 anos já tem muita coisa. O primeiro plano aqui é ele ser entrevistado meu lá. Ele vai lá, qualquer dia desse ele vai lá, tá? Olha, isso é porque eu entendo a agenda dele, tá viajando, trancoso, tudo igual ele falou para mim. Mas ele vai lá no meu podcast lá. Vai ser uma alegria. O ser humano não pode viver sem planos. Se o ser humano vive sem planos, ele tá morto. Quais são os planos? Conta pra gente. Calma que eu vou contar, calma. Primeiro eu tenho que fazer o discurso, a introdução dos planos. Olha, o meu plano hoje em dia, eu vou te falar a verdade, o plano magnífico da minha vida não é de sendo profissional, não. O Alisson, você até me desculpa, sempre estou sendo sincero aqui. É dar uma tranquilidade, vamos se dizer assim, uma vida mais tranquila para minha mãe hoje. Então, hoje eu me dedico a cuidar dela, especial a ela. Minha mãe, Natália, um beijo, te amo demais, mãe. Hoje eu dedico a ela. Claro que tem outros planos. Eleger pessoas boas, fazer outras cadeiras na Câmara, na Assembleia, tudo com a participação de nossas pessoas, ver quais são as pessoas que realmente merecem estar lá. E temos outros planos para o podcast, entrevistar várias e várias pessoas, sempre aumentando o contexto e o conteúdo das pessoas que vão lá e mostrando para o público que ninguém é diferente de ninguém. Todos têm oportunidade diferente, mas ninguém é diferente de ninguém. E é obviamente que o meu plano de vida obviamente, como qualquer brasileiro, ganhar dinheiro, sobreviver, trabalhando muito, com saúde e Deus no coração. Isso aí. Esse é o plano. E de que forma que você vai continuar contribuindo para a sociedade e ajudando a diminuir a desigualdade social nesse futuro aí? Ajudando o próximo sempre e compartilhando com as melhores ideias, somando na vida pública, na política, somando com projetos que englobam várias pessoas, os mais necessitados, e ajudar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós estamos com o problema da mobilidade, do trânsito de Belo Horizonte. Temos que construir projetos. Eu acho que a participação popular é muito importante nisso. A pessoa não pode ficar só no representante dela, não. Porque já se diz, você fazendo sua parte, você já está ajudando muito. E eu costumo fazer minha parte. Esperando dos outros, não sei. Mas a minha parte eu costumo fazer. Com esse legado todo aí, Raul, eu quero que você dê conselho. A gente sabe que tem muito jovem aí que está embarcando nessa trajetória de ser político, de ser vereador e tudo mais. Que conselho você daria para esses jovens que estão começando a se interessar por essas
políticas públicas aí hoje? Esses jovens que estão hoje ingressando na política, eu falo, não fique só no discurso. Vão para a ação. Age, né? Façam coisas, o bem comum. E quando você tiver dúvida, se coloque no lugar da pessoa e pensa assim, será que é bom para mim? Se for bom para você, é bom para o próximo. Se não for bom para você, não é bom para o próximo. Segue nessa linha e faça seu sonho valer a pena. Construindo sempre o bem e sempre lembrando que nós estamos aqui de passagem e o nosso legado depende de nós mesmos. Então, deixe sempre uma marca boa registrada para você ser lembrado bem, não pelo mal e só pelo discurso de falar. Agir é sempre melhor do que só falar. Raul, o network te levou para o sucesso. Você pode dizer como o network ele é fundamental hoje para você ter sucesso? Olha, ele não me levou para o sucesso, exagero do Alisson, vamos começar por aí. Mas é sim fundamental, porque as pessoas hoje, o dia inteiro estão em redes sociais, estão só em celulares. Infelizmente, sabe, Alisson, que eu sou de uma época que venho de 90, 80, 90. Minha infância foi uma infância totalmente diferente do que as de hoje, tá bom? E modéstia à parte, sou saudoso aquele tempo. Mas acho que para você se destacar, se propagar, é muito importante o network. Você vai trabalhar, você demonstrar o seu trabalho que está fazendo com amor, com carinho, sempre é muito importante. E isso aí é facilidade para rodar para o mundo inteiro, né? Então, é muito mais fácil hoje em dia, através do network, um sucesso. E acho que deve tocar e fazendo a parte, cada um fazer sua parte e tocando isso aí, que no fundo, o sucesso ele só depende de si. Se você for bem naquilo que faz e feliz naquilo que faz, você já sucesso. É um sucesso. Já. Exatamente. Porque o sucesso não é para os outros, é para você mesmo. É para a gente mesmo. E, Raul, fechando agora todo esse bate-papo nosso, quais são, uma pergunta, suas maiores inspirações dentro dessa área da gestão pública? Não pode falar fora, não? Pode falar fora. Fora é, obviamente, dentro, fora. Meu pai, minha mãe, meu tio, Joãozito, e são as maiores inspirações. Dentro? E primeiramente Deus, né? Exatamente. Claro, obviamente. Deus em primeiro lugar, e depois é meu pai, minha mãe e tio Joãozito. Não nessas mesmas sequências, indiferente isso. E dentro da vida pública, por grandes professores meus, vou citar nomes aqui, e quem eu não citar, infelizmente, não fica triste comigo, não. Porque, infelizmente, demonstra algum valor para mim, mas é porque possa ser que eu não lembrei, porque eu já estou com 41 anos careca. Vamos lá. Nárcio Rodrigues, sempre foi uma grande inspiração para mim, independente do que ele fez do Triângulo Mineiro. Eu costumo dizer que tem um triângulo antes e um triângulo mineiro pós. Parabéns, Nárcio, pela sua dedicação, pelo seu trabalho impecável, que eu sou testemunho. Caio Nárcio, continuidade ao trabalho do pai. Antônia Anastasia fez um governo, ao meu ver, impecável. Um verdadeiro gestor público. E Gustavo Valadares, que além de ser deputado de pequenas cidades, ele é pequenas cidades, ele agora é secretário de governo, mas quando era deputado sempre cuidou muito bem, com muito carinho, eu sou testemunha disso, das pequenas cidades e dos pequenos municípios que ele tem votação. Parabéns, Gustavo Valadares. São essas pessoas minhas referências na política, são pessoas que eu sou grato eternamente. Agora, tem outros também adjacentes, tem outros. Eu tenho admiração pelo Aécio, pelo próprio Lula. Não sou petista, nunca votei, mas não posso dizer que é um grande líder popular. Eu não posso deixar de dizer isso. Porque se ele foi eleito, ele tem os méritos dele, entendeu? Então é um cara que eu admiro, não na história, eu respeito a história dele, mas admiro o carisma dele popular. Isso é impecável, isso é indiscutível. Então, são essas pessoas que são minhas referências um pouco sobre política no mundo em que vivemos. Show. Bate bola, jogo rápido pra gente encerrar aqui, Raul. Política. Amor.
Família. Tudo. Deus. Presente em todos os momentos. Dinheiro. Necessário. Raul por Raul. Alegre, contagiante, extrovertido e que o pessoal fala carismático. Raul, foi uma alegria te receber aqui. Alegria toda Muito minha. obrigado. E você já está feito, estendido o convite. Está você feito vai o convite. ao meu programa, mas aí em outra fase. Você será o entrevistado. Coisa boa. Adorei, parabéns pelo seu programa. Um bate-papo descontraído, um bate-papo sadio, um bate-papo que você fica à vontade e um bate-papo que, na verdade, você conta mais casos do que bate-papo aqui. Então, você está de parabéns, Alisson. Sucesso, que eu não tenho dúvida que sua carreira será, já é, né? E será mais ainda consagradora. Coisa Continue boa, sendo essa pessoa que você é, viu, querido? Sempre disponível para você, meu amigo. A recíproca é verdadeira. Boa. Raul, e para te dar um mimozinho, queria te presentear com o nosso patrocinador, o Buda Spa. Muito Buda Isso aqui é uma surpresa. Isso aqui é uma surpresa. Não teve combinado, eu estou assim, surpreso mesmo, não teve nada. O Buda Spa hoje é a maior rede de spa do Brasil, muito famoso no Rio e São Paulo, e acabamos de abrir agora no BH Shopping. Você vai tirar um dia para ir lá fazer uma massagem relaxante e ficar mais tranquilo aí nos seus dias. Nossa, eu agradeço demais. Buda Spa, muito obrigado. Estarei aí para fazer um spazinho, né? Afinal de contas, todo ser humano merece. Eu sou filho de Deus também.